Talvez você tenha acordado com um aperto no peito, com a mente correndo na frente do dia, imaginando problemas, respostas, contas, decisões e um medo silencioso de não dar conta. Se for assim, respire devagar. Você não está sozinho neste começo de manhã. Deus vê o que você não conseguiu explicar a ninguém. Ele conhece o peso que você carrega por dentro, a ansiedade que se disfarça depressa, a solidão que aparece mesmo quando há pessoas por perto, e a incerteza que tenta roubar a paz antes mesmo do primeiro compromisso. E é por isso que agora, com calma e reverência, nós entregamos este dia nas mãos dele. Há manhãs em que o coração acorda cansado, como se a noite não tivesse sido suficiente. Você pensa no que ficou pendente, no que pode dar errado, no que pode faltar. E por um instante parece que a vida exige de você mais do que você tem. Mas o Senhor nos chama ao simples e ao profundo. Confiar. Confiar não é negar a realidade, é escolher um fundamento mais firme do que o próprio medo. A palavra nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e que a fidelidade dele não depende do nosso desempenho, nem do nosso controle. Então, neste começo de dia, faça um gesto interior de rendição. Diga com sinceridade: Deus, eu não vou tentar carregar tudo sozinho. E ao dizer isso, permita que a sua respiração desacelere, que seus ombros soltem a tensão, que sua alma reconheça que há um Pai cuidando do que você ainda não vê. Muitas vezes a ansiedade nasce da necessidade de prever. A gente quer garantir o resultado, evitar o sofrimento, antecipar conversas difíceis. E quando não consegue, o coração se agita, como um mar inquieto. Mas Jesus com ternura nos ensina: não se aflijam pelo amanhã. Não é um convite à negligência, é um chamado à presença. Deus está no hoje. Deus caminha no agora. O mesmo Deus que sustentou você até aqui também sustenta o próximo passo, mesmo que você ainda não enxergue o caminho inteiro. Por isso, escolha viver este dia em porções de graça. Um passo de cada vez, uma decisão de cada vez, uma oração de cada vez. Quando a mente correr, traga de volta com mansidão. Senhor, eu estou aqui e o Senhor também está. Há momentos em que você pode sentir que suas forças são pequenas. Talvez você esteja lutando com uma tristeza que ninguém percebe, com uma culpa antiga, com uma ferida que ainda dói, ou com a sensação de que sua fé está fraca demais para sustentar o que a vida pede. E ainda assim, Deus não se afasta de você por causa da sua fraqueza. Ele não exige uma fé perfeita para se aproximar. Ele acolhe o coração quebrantado. Ele fortalece o cansado. Ele guia o que não sabe por onde ir. O Senhor é pastor, e quando você não consegue se conduzir, Ele conduz. Então faça desta manhã um lugar seguro dentro de você. Um pequeno altar de silêncio. Ainda que o mundo esteja barulhento, você pode escolher um instante de paz e orar com simplicidade. Meu Deus, eu me rendo ao teu cuidado. Eu confio na tua mão. Às vezes o que mais pesa é a urgência. Tudo parece para ontem. As mensagens chegam, as cobranças aparecem, as expectativas se acumulam. E você sente que se parar, tudo desmorona. Mas a paz de Deus não é um prêmio para quem termina tudo. É um presente para quem se entrega. A Escritura diz que, quando apresentamos a Deus as nossas preocupações com oração e súplica, a paz dele guarda o nosso coração e a nossa mente. Guardar é proteger. É como se Deus colocasse uma sentinela de amor na porta da sua alma. Por isso, antes de correr, ore. Antes de responder, respire. Antes de decidir, entregue. Nem tudo precisa nascer do impulso. Algumas respostas só chegam quando o coração está quieto. E você pode dizer com confiança: Senhor, guarda minha mente, guarda meu coração, guia minhas palavras.
Se esta oração está tocando você, e se você deseja caminhar conosco em fé, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa de paz nesta manhã. E se quiser, escreva nos comentários seu pedido de oração ou uma palavra do seu coração. Será um privilégio orar com você. Agora, com o coração mais acompanhado e com a fé mais desperta, nós seguimos para a segunda parte desta entrega, como quem dá as mãos a Deus e caminha sem pressa dentro do próprio dia. Talvez você esteja preocupado com pessoas que ama. Um filho, uma mãe, um pai, um cônjuge, um amigo. Ou talvez a sua luta seja por dentro, e você tenha medo de não conseguir permanecer firme. O amor, quando encontra limites, pode virar aflição. Mas Deus não nos pede que carreguemos o mundo nos ombros. Ele nos convida a colocar tudo diante dele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Há coisas que você não consegue resolver, mas pode confiar ao Deus que enxerga o que você não enxerga. Então, nesta manhã, entregue também as pessoas e as situações que você tenta controlar. Diga com ternura e verdade: Senhor, eu coloco nas tuas mãos aquilo que é grande demais para mim. E permita que essa entrega seja real, como um ato de amor, não de desistência. Há dias em que o coração se assusta com o silêncio de Deus. Você ora e parece que nada muda. Você espera e a resposta não chega. E surge uma pergunta que dói: será que Deus me ouviu? Sim, Ele ouviu. O silêncio de Deus não é ausência, é profundidade. Há processos em que Deus trabalha mais no coração do que nas circunstâncias. Há portas que Ele prepara com o tempo. Há maturidade que nasce na espera. O Senhor não se atrasa e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo quando você ainda não consegue compreender. Por isso, pratique a confiança paciente. Hoje, ao invés de exigir uma explicação, peça presença. Ao invés de cobrar um sinal, peça paz. Diga: Deus, mesmo sem entender, eu permaneço contigo. E quando a ansiedade voltar, repita essa entrega, quantas vezes for necessário, com a mansidão de quem está aprendendo a descansar. Talvez o seu coração carregue memórias que voltam sem pedir licença. Coisas que você queria esquecer, palavras que feriram, erros que envergonham, perdas que ainda apertam. E você se pergunta como seguir adiante sendo quem você é. Mas Deus é especialista em recomeços. A graça dele não é uma ideia bonita, é uma realidade que restaura. Em Cristo há perdão, há cura, há novo caminho. Deus não define você pelo seu pior dia. Ele te chama pelo nome e te convida a viver o hoje com dignidade, com esperança e com um futuro que Ele mesmo sustenta. Então, nesta manhã, receba a misericórdia como quem recebe água para a alma. Solte o peso do que já passou. Se houver algo a corrigir, Deus te dará coragem e sabedoria no tempo certo. Se houver algo a curar, Ele te conduzirá com paciência. E você pode dizer: Senhor, eu aceito a tua graça. Eu aceito recomeçar. Há também as pequenas batalhas do cotidiano. A impaciência, a irritação, o desânimo. Às vezes você não quer ser duro, mas se percebe áspero. Não quer se fechar, mas se percebe distante. Não quer reclamar, mas a boca se enche de queixas. E Deus, com amor, nos chama à suavidade. Não uma suavidade frágil, mas uma mansidão forte que nasce de um coração guardado por Ele. Quando o Senhor guia, Ele também transforma. Quando você entrega o dia, você não está apenas pedindo ajuda. Você está permitindo que Deus alinhe seus passos com o bem, com a verdade, com a paz. Então, antes de sair para o mundo, faça uma oração simples e concreta. Senhor, coloca guarda nos meus lábios. Dá-me um coração humilde. Dá-me olhos para enxergar o bem. Dá-me mãos para servir. Dá-me coragem para dizer não ao que me afasta de Ti.
E se você falhar em algum momento, volte. Deus não se cansa de te receber. Agora eu quero orar com você como quem coloca este dia inteiro no altar do cuidado de Deus. Senhor Deus, nesta manhã nós nos aproximamos com reverência. Entregamos a Ti a nossa mente para que ela seja acalmada. Entregamos a Ti o nosso coração para que ele seja consolado. Entregamos a Ti o nosso corpo para que ele seja fortalecido. Entregamos a Ti os nossos caminhos para que sejam guiados pela Tua sabedoria. Colocamos diante de Ti aquilo que nos preocupa, aquilo que nos dói, aquilo que nos assusta. Tu conheces as necessidades escondidas, as lágrimas silenciosas, as decisões difíceis, as conversas que tememos, as portas que desejamos, as respostas que esperamos. Senhor, abre o que for Teu, fecha o que nos feriria e conduz-nos pelo caminho da paz. Dá-nos hoje o pão necessário, a coragem necessária, a paciência necessária. Ensina-nos a viver o presente contigo. Que a Tua paz guarde nossos pensamentos, que a Tua presença nos acompanhe em cada lugar e que a Tua mão nos sustente quando as forças diminuírem. E se, em algum momento deste dia, o medo tentar voltar, lembra-nos com doçura que Tu estás conosco. Se a solidão bater à porta, lembra-nos que Tu és Deus presente. Se a ansiedade apertar, ensina-nos a respirar e a entregar novamente. Tu és fiel, Senhor, e o Teu amor não falha. Que este dia seja tocado pela Tua bondade, que haja luz onde havia confusão, que haja esperança onde havia cansaço, que haja descanso onde havia peso. E que ao final possamos dizer com gratidão: Deus esteve comigo. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê graça. Que Ele volte para você o seu olhar e te conceda paz, hoje e sempre. Amém.